turminha do quinto ano, tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem e que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Nós iniciamos nossa aula de ensino religioso de forma diferente, não foi? Vocês viram esse vídeo? Que vídeo impactante! Vocês conseguiram identificar aí o que é que acontece? Uma palavrinha que nós temos que ter muito cuidado para que nós não venhamos a ficar com essa palavrinha assim, sendo prática, né, nas nossas ações, que é o quê? O vício, né? Vocês viram aí o celular, as pessoas estavam, ó, todas fissuradas, de olho no celular e que nem se importava, né? Não se importavam com o que acontecia à sua volta. E aí depois elas iam caindo todas no abismo. No finalzinho do vídeo, vocês viram que essas pessoas todas que estavam muito ligadas só o tempo todo no celular, elas acabaram caindo no abismo. Que palavra é essa, Pro? Olha aí do lado, o vício, tá? A nossa lição de hoje é assim: seja livre, fuja do vício. Muitas vezes nós temos o quê? O vício em várias coisas, por exemplo, o celular. Foi o que nós começamos a nossa aula. E todo e qualquer vício, o celular é só um exemplo. Todo e qualquer vício, se a gente realmente tiver, a gente acaba indo para o abismo, igual está aí o finalzinho do nosso vídeo. E na lição diz assim, o que é um vício, né? Então, tudo aquilo, os estudiosos dizem que tudo aquilo que causa dependência, que você depende o tempo todo. Ah, eu não consigo fazer nada sem aquilo. Então, você está sendo viciado, né? A palavra viciada vem de vício ou viciado, tá? Então, se você tem um vício, você acaba ficando viciado naquele determinado ponto. Por exemplo, se você tem o vício de ficar sempre no celular, né? Se você tem o hábito, vou corrigir aqui, de ficar sempre no celular, isso quer dizer o quê? Que você tem o vício do celular. Portanto, você é um viciado em celular, tá certo? Então, se você tem o hábito de só querer ficar no videogame, mas às vezes eu fico no celular, minha mãe permite e tal. Aí, não, isso aí não é um vício. Você tem que ter cuidado para não deixar de ser um vício. Vício é aquilo que causa dependência, que você diz, eu não consigo viver sem. Então, é um vício. Cuidado, tá certo? Muitas vezes em jogos eletrônicos. E a Pro já começou com imagem aqui também. Olha, preste atenção. Essa imagem, a Pro vai ir para aqui pro cantinho, que diz assim, ó. Você está vendo a fisionomia desse rapazinho? Vício em jogo, cortou um pouquinho, mas a Pro vai ler para você. Vício em jogo pode demonstrar transtorno da saúde mental. Ou seja, se você ficar o tempo todo só jogando, tanto em videogame quanto em celular, sabe o que é que vai acontecer com você? Você vai ficar o tempo todo, todo bobão, só no mundo da lua. Você já ouviu falar isso? No mundo da lua? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? E você começa a fazer confusão com as coisas. Você não consegue prestar atenção, você vai ficar muito distraído. Por isso se fala que o jogo, né, o vício do jogo pode demonstrar transtorno na saúde mental. Então não sejam viciados em celular, não sejam viciados em videogame e em jogos de celular. Olha os dois juntos aí, jogos e celular. Tem muita gente que é muito viciado, então a gente tem que ter cuidado. A gente tem que cuidar primeiro das nossas obrigações e se divertir, com certeza, jogar também, com certeza, ficar no celular, com certeza. Mas não deixe você ficar dependente, eu não vivo sem isso. Cuidado, isso é vício, tá certo? É claro que tem vícios que são mais perigosos, não é? Por exemplo, o vício da droga, né? O vício da bebida alcoólica, certo? Mas nós temos aí que ter cuidado, muito cuidado com esses vícios. Então, como a Pro falou, né? O vício da bebida alcoólica, de drogas, ele é um vício muito pior do que celular, do que videogame, nós sabemos disso, né? Mas nós temos que ter cuidado, porque pode afetar a nossa mente. E aqui na nossa lição diz, será que nós devemos realmente preocupar com vícios? Será que corre o risco
de vícios, de ser um viciado em droga, um viciado em jogos eletrônicos? Será que só são pessoas que não amam a Deus? Vamos escutar uma história aqui que eu acho que vocês irão se surpreender. E por isso a gente tem que ter cuidado, não é isso? Porque qualquer um de nós, pode ser criança, pode ser adulto, qualquer um de nós estamos sujeitos ao quê? A cair na tentação do vício, a ser um viciado num determinado problema, ter algum tipo nesse problema, tá certo? Então é preciso sempre a gente ficar espertos. Nós vamos dar um exemplo aqui, que é uma história que fala de alguém lá na Bíblia, gente, que ficou viciado. Vocês acreditam nisso? Em que, Pró? Vamos ver. Vocês estão lembrados da família de Noé? Pronto. Então Noé, a Bíblia diz que ele foi um homem, ó, muito íntegro, muito justo, né? Porém, ele era humano. Apesar dele ser íntegro, ele ser segundo o coração de Deus, ele era humano. E o humano, o ser humano, ele erra, não é? É por isso que nós temos aí a misericórdia de Deus que nos perdoa. E por isso que constantemente, todos os dias, todas as horas, nós temos o quê? Que estar pedindo perdão a Deus, porque nós somos seres humanos e a gente falha. É claro que a gente tem que ficar esperto para tentar não falhar, tá bom? Então, ele foi obediente a Deus, como a Pró disse aqui. Lembra que Noé construiu a arca do dilúvio? Pois é, salvou a humanidade, não foi? Salvou as espécies de animais. Ah, Noé, Pró, será que Noé fez alguma coisa errada? Ele caiu em tentação? Vamos ver, né? Pois Noé teve uma fraqueza, gente. Ele tinha uma fraqueza muito grande. Foi um momento de fraqueza dele, né? E um descontrole em sua vida, assim como tem muitas pessoas que acontecem aí no nosso meio, né? Então, Noé, ele era agricultor, ou seja, ele plantava. E sabe o que é que ele plantava? Uva. Então, após o dilúvio, ele continuou sendo o quê? Agricultor. Ele continuou com suas plantações normais. Plantava uva, né? Uvas. E, segundo a Bíblia, ele foi a primeira pessoa, olha, gente, a primeira pessoa, olha que informação interessante, a fazer uma plantação de uvas. Vocês gostam de uvas? Ai, a Pró ama uvas. Então, prestem atenção. Vou trocar de tela aqui para vocês não ficarem olhando para esse rostinho desse menininho aqui que tá atrás da Pró. Tá? Então, assim, agora tem uma telinha aí com várias coisas que causam vício no nosso mundo aí, na nossa atualidade, né, meninos e meninas? Pronto. Voltando aqui para Noé, ele foi a primeira pessoa, como a Pró disse, a fazer uma plantação de uva. E com as uvas que ele colhia, também passou a fabricar uma coisa que nós conhecemos. Eu sei que vocês nunca tomaram, né? Mas vocês conhecem, que foi o quê? A uva fabrica o quê? O vinho. Então, o vinho nós sabemos que ele é feito, né, da uva, que era a plantação. Então, gente, Noé, ele acabou ficando ali perto por ele fabricar, né, por ele ter a plantação de uva e também fabricar o vinho, né, o vinho é uma bebida alcoólica, totalmente, muito alcoólica. Noé acabou se embriagando, gente. Ele bebeu muito vinho e ele foi, ó, viciando, ele foi achando bom. Ah, eu não vou conseguir beber só esse pouquinho. Foi bebendo, bebendo, bebendo. Gente, vocês acreditam que Noé, ele acabou ficando bêbado. Olha o que aconteceu. Gente, olha, Noé, ele bebeu tanto, tá vendo, gente? Gente, olha que coisa feia. Tá vendo, gente? Que não pode beber bebida alcoólica, que às vezes a pessoa perde a noção. Mas preste atenção. Então, um dos efeitos do álcool no organismo é deixar a pessoa desequilibrada, né? Então, por causa disso, Noé, ele perdeu o juízo e ficou completamente nu dentro da tenda dele, gente. Olha aí, Noé sem roupa, tá vendo? Vocês estão vendo esse menininho aí apontando para Noé? Esse menininho aí, vocês sabem quem é? Se ele estava dentro da tenda dele, com certeza também estava a sua família. Então, esse menininho apontando e dando risada, para vendo o papai nu, sabe quem era? Cã. Era o seu filhinho mais novo. Ele entrou na tenda, viu o papai dele lá, ó, todo embriagado, nu. E aí, sabe o que foi que ele fez? Ao invés dele cobrir o papai, né? Cobrir as partes íntimas para ninguém ficar olhando, ele saiu aí, ó,
correndo e foi contar para os seus irmãos. Imagine aí a cara de Cã. Ele deve ter saído e falado, gente, vem ver, o papai tá sem roupa, vem ver, vem ver. Então ele saiu correndo e foi avisar os seus irmãos Sem e Jafé. Gente, na época de Noé, era uma vergonha tão grande o pai ficar sem roupa na frente do filho. Pense aí, né? Ou na frente, né, de alguém da sua família, na frente dos filhos. Então, nossa, era uma vergonha muito grande. Só que ele estava muito bêbado, ele estava muito embriagado. Isso, o pai ficar sem roupa na frente de um filho, era considerado desrespeitoso, não é? Então, Sem e Jafé, sabe o que foi que Sem e Jafé fizeram? Eles não fizeram igual o Cã. Olha o que foi que Sem e Jafé fizeram. Quando o Cã veio, mostrou que o pai estava nu, né? Sem e Jafé tiveram outra atitude, que é a atitude correta. Tá vendo Noé aí? Eles estão cobrindo o seu pai, que está embriagado, né? Em atitude de respeito, mesmo sabendo que o pai dele estava lá sem roupa porque estava embriagado, né? Não se tinha noção, não se diz aqui que eles tinham noção que era embriaguez, mas mesmo vendo o pai deles lá, né, despido, sem roupa, eles tiveram a consideração de cobrir o seu papai, tá? Como a Pró disse, na época de Noé era uma vergonha muito grande. Gente, depois disso, é claro, Noé, ele apagou, ficou dormindo. Depois ele acordou e ele ficou muito envergonhado. E também muito triste com o seu filho Cã, porque o seu filho, ele não cobriu, né, as suas partes íntimas para ninguém ficar vendo, né? E também em sinal de respeito, ele deveria ter cobrido o pai para outras pessoas não verem e também para ele não ficar olhando, certo? Então a Bíblia nos fala mais, né, sobre esse acontecimento na vida de Noé, mas certamente ele e seus filhos aprenderam, né, sobre as consequências de se deixar dominar pelos vícios alcoólicos, pela bebida alcoólica. Ele se tornou um viciado ali, né, pela bebida alcoólica. E no caso, nós devemos aprender que há consequências muito grandes, tanto com a bebida alcoólica, né, quanto para as drogas, igual lá, ó, aquele vídeo que a Pró passou para vocês, tanto para muito uso do celular, a gente acaba caindo no abismo, né? Então, assim, o que nós devemos aprender aqui? Que qualquer outra coisa que nos expõe, né, ao perigo, nos causa o quê? Vergonha, não é verdade? Nos causam vergonha. Então, que vocês possam aprender e ter cuidado com aquilo que causa dependência na vida de vocês, tá certo? Que aquilo que causa dependência, ele se torna um vício. E com Noé aconteceu dessa forma. Então, que vocês tenham muito cuidado, tá? Peçam muita orientação a Deus, tenham o tempo de vocês determinado para fazer tudo, mas tenham principalmente para o estudo, tá certo? Que vocês precisam, mas não precisa ter vício em toda e qualquer coisa, porque isso prejudica vocês. Então, o que nós aprendemos? Devemos aprender com isso. Que vício, tá? É qualquer hábito que causa dependência. Não esqueçam disso. E que nós devemos ter sempre muito cuidado, porque ninguém está livre. Olha só, Noé, um homem tão fiel a Deus, né? E ninguém está livre dos riscos de adquirir comportamentos que viciam. E às vezes a pessoa, quando vicia em alguma coisa, você faz coisa e que não presta muita atenção e acaba fazendo muitas vezes alguma besteira, tá bom? Então façam a atividade que a Pró mandou para vocês, tá certo? Usando com as suas próprias palavras. O que é o vício? Qual a diferença que envolve drogas? Qual a diferença de vícios, né? Que envolve drogas e outros, né? Por exemplo, o vício dos jogos eletrônicos ou na TV. Nós sabemos que a droga, ela prejudica o nosso organismo, são coisas mais graves, né? Mas na TV, no celular, nos jogos eletrônicos, ó, o perigo é mais para nossa cabeça, tá certo? Aqui está falando a consequência de Noé. E aí, tem o troca ideias que você pode fazer aí mesmo, tá? Você conhece pessoalmente um médico, uma enfermeira, alguém que trabalha na área da saúde? Se você tiver essa oportunidade, ok. Se não, vocês estão livres dessa questão do troca ideias aí, tá bom? Se vocês quiserem pelo WhatsApp perguntar a alguém, né, alguma enfermeira, alguém que é próximo a você, façam essa pesquisa. Se não tiverem como, né, como estamos numa pandemia, a gente não pode estar saindo de casa, não precisa fazer. Mas esse Descubra Mais, que está falando sobre o provérbio, tá certo? Vocês deem uma lida aí,
certo? Uma descrição clara e atual dos efeitos da bebida alcoólica, do excesso nas pessoas. Então, vocês observem e liste aí na outra página sobre o texto de Provérbios 23, de 29 a 35. Que o Papai do Céu esteja abençoando a vida de vocês. Cuidado com o vício, tá certo? Cuidado com a dependência, tá bom, meus amores? Um beijo muito grande. Fiquem com Deus e um bom final de semana. Até a próxima aula.